Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos os novos céus e a nova terra, nos quais habita a justiça. Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso grande Deus e Salvador Jesus esteja sobre todos. Estamos aí com mais um vídeo. Esse é um vídeo que eu deveria ter feito há muito tempo para falarmos alguns problemas do canal e um pouquinho sobre Israel e Irã. Se você quiser ir direto para a questão de Israel e Irã, vá para o minuto que eu deixarei aqui na tela. Sobre os problemas do canal, meus irmãos, tem havido algumas reclamações no canal. Walter, para quem não sabe, meu assessor, meu amigo, meu irmão que cuida aqui do canal comigo, ele recebeu algumas informações de pessoas dizendo que eu estava apagando os comentários delas. Não, tentei comentar lá no canal do Everton e o Everton apagou. Esses comentários eram de pessoas que estavam comentando em uma perspectiva diferente da minha, contra minha linha de raciocínio e minha interpretação. Aí não, o Everton está apagando os comentários e tal. Aí eu conversei com o Walter e esse vídeo já deveria ter sido feito e eu venho hoje falar sobre isso um pouco, porque eu não apago comentários. Eu só apaguei, acho que, alguns comentários de um rapaz testemunho de Jeová, vou pôr o nome dele na tela, eu esqueço o nome dele, que ele ficava repetindo comentário. Tem um comentário no meu vídeo, no outro vídeo tinha 10 comentários, ele comentava o mesmo comentário na resposta de 10 pessoas, uma pessoa chata, sabe? E um comentário que não tinha nada a ver com o fundamento. Aí dele eu fui lá e apaguei. Mas tem gente lá que me xinga, que fala as coisas, eu não apago comentário de ninguém. No entanto, na configuração do YouTube tem uma abinha lá que é restringir comentários ofensivos. No caso, se alguém me xingar, me jurar de morte, alguma coisa, o YouTube automaticamente vai lá e retira esse comentário. Ele interpretando o algoritmo do YouTube, interpretando que esse comentário é ofensivo, ele mesmo vai lá e tira o comentário. Eu fui lá e cancelei isso, deixei, não, a pessoa pode falar o que quiser, até me xingar, xingar minha mãe, o que quiser. Eu deixei os comentários livres, só que ainda assim tem algumas pessoas relatando que comentam e o comentário não aparece, achando que eu estou apagando comentários. E por isso eu fiz esse vídeo, né? Eu quero que os irmãos entendam que quando esse canal tinha 15 mil inscritos, o canal cheio de comentários, o pessoal comentando, e aí houve uma coisa que foi, eu acho que, o ponto crucial desse canal. O canal estava quase sendo monetizado, eu lembro disso, faltando pouquinho para ser monetizado, o pessoal comentando, todo mundo comentando, e o pessoal, a gente vê nos comentários pessoas que comentam com carinho, com amor pelo trabalho da gente, as pessoas, não, seu canal é muito bom, parabéns Everton, estou te seguindo aqui, já passei seu canal para outros grupos e tal, o pessoal lá gostou do seu canal, a gente vê que são pessoas que se identificam com o trabalho da gente, com a forma que a gente se expressa, porque talvez tem pessoas que são adventistas e não gostam da minha forma de expressar, do meu jeito de argumentar, isso é normal do ser humano, a gente não consegue ter afeição por todas as pessoas, ainda que essas pessoas pensem iguais a gente. Só que essas pessoas que comentavam com entusiasmo sumiram. E aí eu comecei a notar alguns problemas do canal. O canal começou nessa época o canal tinha vários likes e muitas visualizações. Ninguém reclamava da questão de comentou e não apareceu ou o comentário foi apagado. E tinha comentários positivos de muitas pessoas que a gente via que gostava do canal. Eu tive a ideia, não, já que o canal está quase sendo monetizado, eu vou postar 2 vídeos por semana. Aí comecei a postar 2 vídeos por semana, um na terça e um na sexta. Aqui, como a gente costuma, é só na sexta. E aí o canal deu um problema que até hoje eu venho com esse problema. Parece ser uma suposição minha, que o YouTube, vendo que eu estava prestes a monetizar o canal, freou um pouquinho, falou, chupou o pé no freio aqui, pra eu não monetizar esse canal tão rápido. E aí os comentários daquelas pessoas que comentavam com entusiasmo sumiram todos, ninguém mais comentou, o número de comentário caiu 90%. A gente viu um comentário que eu uso, mas a maioria daquelas pessoas sumiram. Muitas pessoas relataram, não estou recebendo notificações dos seus vídeos, o Walter mesmo não recebeu notificação de um vídeo que eu gravei. Um irmão comentou assim, agora o YouTube voltou a me notificar sobre os seus vídeos. Ou seja, o YouTube parou de notificar os inscritos que eu estava postando vídeos. Os likes começaram a ser maiores do que as visualizações. Um exemplo, eu entrava em um vídeo meu, tá lá, 300 likes, 200 visualizações. Ou seja, por quê? O YouTube, eu acredito, né, tentando corrigir as visualizações, as diminuindo para poder eu não monetizar tão rápido. Eu não tenho interesse em monetizar esse canal, nenhum. Mas que a gente via, como que a pessoa dá like e não assiste o vídeo? A gente vendo que as visualizações estavam caindo. Ou seja, o meu vídeo na primeira hora de postagem, ele atingia 1.800 visualizações. Eu postava com 15 mil inscritos. Em uma hora de postagem, eu acabei de postar o vídeo, tinha 1.800 visualizações na primeira hora. Hoje, eu posto o vídeo, na primeira hora tem 5, 6 visualizações. No outro dia, meio-dia, eu posto às 7 da noite, 7h30, de 7 às 8, dependendo do verão, o horário de verão. 7, 7h30, 8, um desses horários. No outro dia, meio-dia, o vídeo tem 24 visualizações, 30 visualizações, quase mais de 12 horas, né? 16 horas de vídeo, 24 visualizações, as visualizações caindo, o pessoal reclamando que o comentário não chega. Eu
Não sei, irmãos, eu acredito que é alguma coisa para barrar a minha monetização, mas eu não quero monetizar esse canal, não tem interesse nenhum. Eu não vivo do YouTube. Hoje o YouTube não é mais uma ferramenta assim que o pessoal usa para ganhar dinheiro, já foi, já deu muito dinheiro. Hoje eu acho que o Instagram é melhor, o pessoal usa outra plataforma. Até canais grandes como o do Rodrigo Silva, que tem, se não estou enganado, 2 milhões e tantos de inscritos. O Rodrigo Silva posta um vídeo ou outro ele não posta regularmente como ele postava, tipo assim, 2 vídeos por semana, tal, ou 1 por semana, não. Geralmente é um vídeo, passa 15, 20 dias, posta outro vídeo pro canal não morrer, ele posta assim mais devagar. Ou seja, porque não tá dando dinheiro no YouTube, o canal dele é grande, milhões de inscritos e monetizado. Agora imagina, meu canal que é pequeno, se eu vou preocupar em monetizar para ganhar dinheiro, não vou ganhar dinheiro com isso, com monetização. E meu canal, além de não ser monetizado, tem várias propagandas. E aí eu queria que os irmãos entendessem isso. Eu faço um trabalho que ainda que tenha 4 visualizações no meu vídeo, um dia conversando com o Walter, se esse canal tiver 50 visualizações, eu vou continuar gravando vídeos. Ainda que eu espero que o número seja 50, mas que milhões de pessoas tenham visto meus vídeos, porque o meu propósito é pregar o evangelho. Mas ainda que ele tiver de fato e na realidade 50 visualizações, eu irei sempre postar vídeos. Eu já cansei de pregar em igrejas com 20 pessoas, 12 pessoas, 18 pessoas, cansei de pregar. Se eu estiver falando para 50 pessoas, eu dou glória a Deus. Eu alcancei 50 pessoas, mais do que muitos cultos que eu já preguei para pouquíssimas pessoas. Então eu acho maravilhoso aqui. O quanto esse canal alcançar de visualização, eu acho perfeito e maravilhoso. E essa é a questão. Eu não quero monetizar. Se tivesse uma aba no YouTube que a gente pudesse abrir mão da monetização, eu abriria. Eu não quero monetizar esse canal. Eu quero apenas que o conteúdo que eu produzo aqui seja propagado por todo lado, por todo mundo, pelos 4 cantos do mundo, apenas isso. Então, irmão, se você comentar e o seu comentário não chegar a mim ou sair, for apagado, o pessoal da Argentina muitas vezes fala que eles falam que comentei e o comentário não chegou, eles comentam o comentário, parece que é um problema da plataforma, aparece 4 comentários do mesmo comentário, ou seja, isso aí é um problema que é do YouTube. Não é eu que estou apagando, podem comentar à vontade, eu sempre respondi todos os comentários, até as críticas eu respondo, vou lá, demora um pouquinho, talvez gaste 2 dias, mas respondo todos os comentários, os bons e os comentários críticos. Todos os comentários eu respondo, não apago comentários e aceito todo e qualquer comentário. Isso é bom para o trabalho, para melhorar o meu trabalho, a minha visão de como esse trabalho tem sido feito. Isso é bom para que eu melhore o canal. Então eu não tenho intenção nenhuma em pagar comentários. E essa é uma dica. E eu vou tentar, não agora, mas para o futuro, ver se eu consigo ou um e-mail ou um WhatsApp para o canal. Se alguém tiver dúvida ou não conseguir comentar, manda um WhatsApp ou um e-mail e a gente responde. Eu ou o Walter responderemos você. E agora passaremos para as questões de Irã e Israel e o fim dos tempos. Eu não pretendo ser muito longo nos comentários, mas eu quero fazer algumas ressalvas para alguns irmãos que hoje eu vejo que o cristianismo tem se tornado uma religião muito superficial. Em que sentido? Eu vejo que a questão de estudos bíblicos e interpretação e compreensão correta da palavra de Deus tem se tornado cada vez mais escassa. Uma pessoa que tem o domínio da palavra de Deus, que maneja bem a palavra de Deus. E a internet está aí, todo mundo pode postar, fazer o que quiser, e às vezes pessoas que não têm o mínimo de preparo ou o mínimo de compreensão da realidade postam tudo o que eles querem de qualquer forma, e algumas pessoas, não sei se por simplicidade ou por simpatia àquelas ideias, que há sempre grupos de pessoas que se agrupam em torno de um determinado estilo psicológico, vou dizer assim. Isso é uma coisa mais profunda, mas para os irmãos entenderem, aqueles que entenderam, perfeito, bacana. Mas aí essas pessoas têm juntado alguns e criado algumas coisas na internet que não tem nada a ver com a palavra de Deus, meus irmãos. Todo mundo hoje, não, a guerra de Israel e Irã, a terceira guerra mundial, o mundo está acabando, Jesus está voltando, e misericórdia. Tem um canal, vou deixar o post aí, postou, o Walter me mandou, postou essa imagem, escreveu assim, misericórdia é o fim. É o fim de quê, meu irmão? É o fim de quê? Eu falo com vocês com toda certeza, com toda certeza. Eu quero muito que Jesus volte. Eu gostaria muito que eu estivesse gravando aqui e Jesus voltasse. Mas quando a gente estuda a palavra de Deus e a gente vê, no mínimo, sejamos espertos, inteligentes e coerentes com a fé, com aquilo que cremos. No mínimo, Jesus precisa de 6 meses para voltar, no mínimo. Quando a gente vê o restante das profecias que ainda precisam se cumprir, aquele restinho de 5%, ou até menos de 5%, demandaria no mínimo 6 meses para que esse restante se cumprisse e Jesus voltasse, de fato. Isso é mínimo, né? Eu acredito que Jesus voltará entre 5 e 10 anos. Mas no mínimo 6 meses. E tem, não, Jesus está voltando, é amanhã, é agora, é logo, é logo. Não é assim, meus irmãos. Essa ideia que Jesus vai voltar agora, amanhã, num piscar de olhos, Jesus voltou, arrebatamento secreto e sumiu um monte de gente, é a volta de Jesus. Isso não é bíblico, essa ideia. Ela é uma ideia que ela foge às interpretações bíblicas, ainda dos grupos que creem em arrebatamento secreto, na perspectiva dispensacionalista, e nada tem a ver com a palavra de Deus. Por que eu digo isso? Quando começou a guerra entre Rússia e Ucrânia, todo mundo é o fim do mundo, é a terceira guerra mundial, o mundo está acabando, e aí começam-se as especulações. Não, a Rússia é o reino do norte, e a China e a Coreia, e o Irã é o reino do norte, e a guerra, e o chifre pequeno é a besta, começam a ser aquelas especulações que nada tem a ver com a palavra de Deus. Quando a pessoa vai interpretar
Apocalipse, a pessoa deve interpretar Daniel e Apocalipse como um conjunto. Não posso pegar só Daniel e aplicar Daniel, Reino do Norte, é a Rússia porque está acima da linha do Equador, é o Reino do Norte, fazer umas aplicações, Gog e Magog, as palavras em hebraico têm a ver com Rússia. Não posso fazer, isso é uma responsabilidade. Tirar conclusões nas quais a palavra de Deus não me dá base, sim, são conclusões que a minha imaginação está criando. Isso é errado, e ainda fazer disso um alarmismo. Imagine uma pessoa que não é cristã vendo quantos alarmes foram feitos e criados nesse meio tempo, nos últimos 2 anos da pandemia para cá. Não, Jesus está voltando a isso aqui. Quantos alarmes? Se for uma pessoa séria que estava tomando paixão ou interesse pelo cristianismo, muito provável que ela fale, não, eu vou misturar com esse grupo não. É um grupo de pessoas loucas que qualquer coisinha alarme e Jesus está voltando e nunca que volta. Isso é misericórdia, porque essa pessoa está entrando no cristianismo, não tem uma ideia perfeita do que a Bíblia diz e acha que aquela loucura que está sendo propagada é a verdade da Bíblia. Então esse tipo de trabalho acaba espalhando as pessoas, esparramando o povo de Deus e não ajuntando, fazendo com que pessoas tenham aversão ao cristianismo e não afeição. Isso é complicado demais. E eu digo isso porque, irmãos, eu sempre fui contra, assim, no sentido de interpretativo, no sentido das ideias, das interpretações dispensacionalistas. Eu acho que tem muitas falhas, é uma interpretação um pouco difícil, ela tem que fazer alguns jogos ali para poder dar certo, e eu não acredito que seja a interpretação correta por inúmeros motivos. Já gravei vários vídeos aqui sobre Daniel, Apocalipse e o dispensacionalismo em si, comentando alguns detalhes que, se eu fosse os enumerar, eu ficaria aqui 3 horas. Mas o interessante, eu quero que os irmãos entendam, é o seguinte: a maioria das vezes, eu não estou falando que é só lá, a maioria das vezes, quando vemos alguma coisa na internet que é uma aberração, uma coisa louca que não tem nada a ver com a Bíblia, vem de um irmão dispensacionalista, às vezes pentecostal, que entrou no cristianismo há pouco. E eu acho, irmãos, que uma pessoa que ela vai postar alguma coisa na internet, vai fazer um post, alguma coisa no Instagram, fazer um trabalho evangelístico, digamos assim, vamos usar esse termo, no mínimo, ela tem que ter feito um estudo aprofundado na sua igreja, um estudo de teologia na sua igreja, um estudo bíblico mesmo, entendido as doutrinas da sua igreja e lido a Bíblia uma vez, no mínimo. Isso é o mínimo. Se possível, ter um curso de teologia, que seja uma graduação em teologia, melhor ainda. Porque não estou dizendo que somente quem tem estudo pode falar, não, tem pessoas que não têm estudo nenhum, mas leram a Bíblia, fizeram um estudo ali detalhado, não saem falando textos aqui e ali, criando doutrinas que a Bíblia não apoia, nem a igreja na qual ele frequenta apoia. Tem irmãos que não vai acontecer isso, mas a igreja dele não apoia isso e acaba queimando e manchando a imagem da igreja dele. Um exemplo, um assembleiano sai falando alguma coisa que a Assembleia de Deus não está no... Eu tenho aqui, maravilhoso, os irmãos que quiserem adquirir, deixarei uma foto aí na tela, Declarações de Fé das Assembleias de Deus. É um livro maravilhoso, as doutrinas estão ali de forma resumida, mas é muito clara, é muito claro o que eles creem. Então a pessoa tem que ter, no mínimo, lido e estudado esse livro para sair falando algumas coisas. Um exemplo, caso o irmão seja da Assembleia de Deus, isso vale para da Maranata, da Quadrangular, da Batista, da Igreja Presbiteriana, mas eu digo porque tem pessoas que entraram no cristianismo hoje e estão postando coisas loucas aí e fazendo um desfavor ao Evangelho. Quantas vezes você já ouviu falar nesses últimos 2 anos, não é o fim do mundo, não é a Terceira Guerra Mundial, não... E eles ainda usam Israel como um termômetro escatológico. Eu irei fazer um vídeo melhor sobre Israel, mas eles usam, não, Israel é o termômetro escatológico e é Israel. Todas as aplicações que foram feitas nesses últimos 2 anos envolvendo Israel foram equivocadas e nada tem a ver com o que a Bíblia diz. O Irã, quando Israel começou a lutar com o Irã e lançou alguns mísseis contra o Irã, o pessoal, não, é o fim do mundo, é o fim do mundo. O Irã é ninguém perto de Israel. Nenhum país do Oriente Médio tem uma capacidade bélica e de inteligência militar como Israel. Israel é pequeno, mas é um país extremamente poderoso no que diz respeito a questões bélicas. Ninguém tem poder para destruir Israel ou para fazer algum dano sério a Israel, ninguém. E aí o pessoal, não, Israel... E é tão interessante que essas pessoas, a gente vai vendo aí, são as críticas minhas ao dispensacionalismo. Quando, em 1948, Israel se tornou uma nação, foi aprovado o Estado de Israel em 1948, até com o voto de um brasileiro, Oswaldo Aranha, numa reunião da ONU. Hoje, alguns brasileiros são contra Israel, é um absurdo isso. E aí, Israel se tornou um Estado. O mandato britânico dividiu ali Israel 1/4 e 3/4 para os árabes. E aí, nessa parte, não entrarei nessa questão, Israel se tornou um Estado ali. E o pessoal, não, é Jesus voltando, é a reconstrução, é a figueira florescendo. Quando vedes a figueira... Não tem nada a ver essa profecia, eu já falei disso. Quando vedes a figueira florescer e Jesus está prestes a voltar, é a volta de Jesus. Uma alusão de Jesus a uma figueira vira uma profecia. E aí o pessoal, não, Jesus está voltando, a figueira florescendo. Aí, nessa hora, o termômetro para a volta de Jesus era a reconstrução de Israel, do Estado de Israel. Israel foi reconstruído, hoje é uma nação forte, poderosa, glória a Deus por isso. Jesus não voltou. Agora o termômetro é a destruição de Israel. Não, porque Israel vai ser destruído. Quando Israel for destruído, com o anticristo destruir Israel, Jesus volta.
Antes disso ele arrebata a igreja, que é os 7 anos ali da última semana de Daniel, e aí Jesus arrebata a igreja. Tem as variações meso-tribulacionista, pré, pós, nesse sentido, dentro do dispensacionalismo, nada tem a ver com a Bíblia isso. A última semana de Daniel se cumpriu no primeiro século, eu já falei sobre isso. Aquele que fará aliança com muitos é Cristo, eu já falei sobre isso, tem um short no meu canal, tem 2 vídeos curtos, 2 shorts, que um deles eu falo sobre isso. A palavra que foi usada lá, se eu não estou enganado, é Nagid, que uma palavra que ao Messias Nagid, né, ungido Messias Nagid, embaixo Nagid de novo, ou seja, uma é um aposto, a outra é uma referência a Jesus de novo. Se ele quisesse dizer que aquele ali seria o anticristo, ele colocaria Sar, que é príncipe, como ele usou para o príncipe da Pérsia. Veja meus shorts lá. E aí o pessoal não eu lendo um livro uma vez, o livro dizia bem assim, falando sobre as 70 semanas. Aí vem falando sobre as 70 semanas, ponto. Não trabalharemos a perspectiva escatológica dispensacionalista, pois ela não tem base exegética nenhuma para tais afirmações. Pronto, não falou nada dessa interpretação de jogar a última semana para o tempo do fim. Isso não existe. Isso não existe, eu fiz vários vídeos sobre isso. Se fossem 70 semanas determinadas, literais, se o anjo falou 70 semanas são determinadas, é porque são literais. Se não fosse literais, que a última, não precisava falar 70 semanas, já falei isso várias vezes, não há nenhum período de tempo cronológico que é dito tanto tempo que esse período é partido e um pedaço joga-se para um tempo, não. Todo período de tempo que é uma marcação cronológica, ele se cumpre literalmente. Ele não tem um hiato de tempo no meio dele, isso aí é invenção para tentar acomodar a compreensão dentro das profecias. E aí joga que o anticristo, aquela parte está falando de Cristo, temos vários problemas com isso, porque o livro de Daniel é um livro muito atacado na academia. As pessoas querem dizer que o livro de Daniel foi escrito ali por volta do ano 140, mais ou menos, antes de Cristo. Ou seja, que no período dos Macabeus, alguém olhando para trás e vendo as profecias, eles foram vendo os reinos, a Babilônia, a Medo-Persa, a Grécia e Roma já dominando e foram escrevendo as profecias pós-factum, ou seja, as profecias ocorreram e a pessoa foi escrevendo as profecias, ou seja, ele não tem nada de profético, ele é alguém vendo a história e escrevendo como se fosse profético. Há vários ataques sobre isso. Quando a pessoa não entende direito o livro de Daniel e fica jogando essa última semana para o tempo do fim, ela está apoiando esse pessoal que critica a Bíblia, que não crê na Bíblia, que diz que a Bíblia não foi inspirada, que ali não é profecia, coisa nenhuma. Por que eu digo isso? Porque a maior prova que temos que o livro de Daniel é inspirado é que quando você faz a conta das 70 semanas, eu deixaria um vídeo aqui, um card, que foi um vídeo que eu gravei há anos, o canal está começando, sobre a exatidão matemática das profecias de Daniel. Quando a gente entende que as 70 semanas se cumprem no primeiro século ali e elas falam de Cristo, a gente vê que a profecia acertou em cheio, 1000%. E isso é uma prova da veracidade do livro de Daniel e da inspiração do livro de Daniel. As pessoas pegam, não, a última semana foi pro tempo do fim, então o livro de Daniel não tem valor nenhum, porque se naquela parte ali ele não acertou, que é a prova que temos que o livro é verdadeiro e inspirado, se a gente tirar aquele julgamento de Cristo, o livro não acertou em nada, e depois pode ter sido escrito pós-evento mesmo, entendeu? O pessoal, não, a última semana se cumpriu em Cristo ali no primeiro século. Eu tenho vídeos falando sobre isso. E aí o pessoal, os mesmos que falam sobre isso, são os mesmos que começam a não, que a teoria que a Rússia, a Ucrânia, é tão interessante quando a gente dá uma olhada na geopolítica, a Ucrânia fez o maior favor para a humanidade. A Ucrânia lutando com a Rússia vai dominar a Ucrânia, a Rússia é potente, está tomando um sacode da Ucrânia, a Ucrânia está balançando a Rússia, Putin já perdeu a guerra em 2022, se eu não estou enganado, 2022, 2023, só que ele não desiste por quê? Ele é o líder do país. Se ele desistir, entregar, fechar a guerra, ele tem que se entregar, responder por crimes de guerra, alguns mísseis que eles atacaram ou jogaram em locais de civilização que não são bases militares, é crime de guerra. Ele provavelmente será preso. E o que o Putin e qualquer outro líder pensa? Não, eu não vou me entregar, eu não vou dar a guerra por vencida. Porque senão eu vou sofrer as consequências disso. Eu vou lutando até o que der. Aí nesse momento eles deixam de preocupar com o país, com a nação, com a população, preocupam só com eles. Não, eu tenho que manter meu trono, manter a minha postura, não vai faltar comida, não vai faltar água, não vai faltar alimento, não vai faltar nada, nem dinheiro, porque eu sou o líder, e deixa o país ir quebrando, deixa o país quebrando. A Rússia já quebrou, já acabou, já está esmigalhado. Putin só não aceita porque ele vai perder o trono dele. O mesmo aconteceu com o Irã, quando o Khamenei também não entrega o ouro, porque ele vai ser deposto, se possível vai ser até preso, então ele mantém como líder, diz que ganhou, faz um monte de vídeo fake dizendo que destruiu Tel Aviv, a gente vê um monte de vídeo aí, não fez nada. Quando a Ucrânia deu um sacode na Rússia, a Rússia parou de ajudar a Síria caiu. A Síria caiu, Al-Sharaa agora está dominando a Síria hoje não é nada. Na Síria cair, ela enfraqueceu um pouco, a queda dela acabou enfraquecendo um pouco o Irã que mandava armamento para Hezbollah, para o Hamas, para os Houthis, que eu acho que é a pronúncia certa. O Irã foi enfraquecendo, vendo essa questão, e Israel foi lá e atacou o Irã. Só o fato de Israel limpar o Irã, Israel fez um favor para a humanidade. Porque o eixo do mal é a Rússia, China, Coreia do Norte, o Brasil está entrando aí junto defendendo esses países. Mas só o fato de a Rússia já caiu, o fato de Israel destruir o Irã é uma limpeza, ou varrendo a Terceira Guerra Mundial para séculos à frente, se isso acontecer, né, que Jesus Cristo volte logo. A queda da Rússia pela Ucrânia e a queda do Irã por Israel, a possibilidade da Terceira Guerra ficou mais distante,
Porque agora ficou China e Coreia do Norte. A Rússia está quebrada, o Irã não pode nem falar Irã, está falido e varrido do mapa, o regime dos ayatollahs, então não tem possibilidade nenhuma. E quem é o Irã para fazer alguma coisa em Israel? O pessoal não que destruiu é o fim. Irmãos, estudem a Bíblia, leiam as profecias, estudem o livro de Daniel. Se você for um irmão que tem um canal, que começou um canal, estude bem a Bíblia, entenda as profecias e pare de alarmismo. Porque quando a gente vê o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, Apocalipse deixa bem claro que a besta está sentada sobre 7 montes. A gente estuda os 7 montes, dá até o endereço da besta, tudo certinho. A gente vê o livro de Daniel e Apocalipse, mostra o endereço certinho, onde está a besta, quem é a besta, o que é a besta, o que a besta fez, e desde quando ela opera, o anticristo pode ser chamado de besta também, que é o chifre pequeno de Daniel, o homem da iniquidade, filho da perdição. Tudo isso a gente consegue perceber no estudo sério de Daniel e Apocalipse. E não alarmismos, porque esse método que muitos têm usado de alarmismo, esse método está atrapalhando e afastando os cristãos. Esse método tem feito um desfavor para o evangelho. Porque imagina uma pessoa que está, vou dar um exemplo aqui bem assim, exagerado, mas imagina uma pessoa, um advogado, está recebendo estudos bíblicos de um presbiteriano, de um adventista ou de um assembleiano. E ele não tem aquele conhecimento bom da palavra de Deus. Aí liga na internet, está curioso, está recebendo estudos bíblicos, está interessado naquilo, começa a ver, não, é o fim, não, é aquilo. E ele tem uma noção boa de geopolítica. Fala, nossa, eu estou entrando num grupinho de gente que está numa bolha desse tamanhozinho. Eles não sabem nem o que está falando. Eu não vou participar desse grupo, não, que ele vai achar que todo o cristianismo, quer seja católico, protestante, tudo junto, tem a mesma ideia. Ele fala, não, essa bolinha desse tamanho daqueles que acham que Israel é termômetro, que o mundo vai acabar com essa guerra, que Israel é super poderoso, que Israel está sendo destruído, que a pessoa até esfria a fé, a pessoa desanima, fala, não vou entrar no que é. Isso que ele vê acaba ridicularizando o evangelho. E pessoas que às vezes poderiam ser influentes ou terem uma importância grande na divulgação do evangelho após receber o evangelho, se afastam do evangelho. E aí cada vez mais os cristãos são ridicularizados, a verdadeira besta fica acobertada, pois se a besta é A, eu digo que é B, eu estou cobrindo o A. As pessoas, não, a besta é... Teve gente falando, o anticristo já nasceu, como se ele fosse um homem, né? Assim, um homem que é o anticristo. Paulo fala, vejamos o que Paulo diz, ele diz o seguinte, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, que a volta de Jesus não acontecerá sem que antes venha a apostasia, o esfriamento da fé. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, a qual se levanta e sopra contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto. E aí ele continua falando, e ele diz, não recordais que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que seja revelado somente a ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ou seja, o homem da iniquidade, o anticristo, já opera desde os tempos de Paulo. Se for uma pessoa, é 32 mil anos. Ele é um poder. Logicamente terá um líder à frente desse poder, como toda instituição humana, tem uma pessoa na frente que naquele momento estará representando aquela instituição. Mas não é um homem específico. Não, Macron é o anticristo. Macron não é ninguém. Macron, todo mundo lá na França, ninguém quer saber de Macron, ele está sendo uma rejeição total. Ele é o anticristo. Emmanuel, que Cristo é Emmanuel, então Emmanuel é o contra Cristo, é cada uma loucura que eu vi naquela época. E aí a gente vê o pessoal falando, não, o homem da iniquidade já nasceu, o anticristo já nasceu como se ele fosse ele sozinho fizesse todo e qualquer mal. Ele tem que agir em todos os países, esse poder tem que ter poder sobre toda tribo, língua e nação. O pessoal está faltando estudar, meus irmãos. Sejamos mais coerentes com a nossa fé, com aquilo que cremos e com aquilo que falamos. Porque o modo como a gente age, o modo como falamos, pode afastar as pessoas do cristianismo. E aí estaremos fazendo um desfavor para o cristianismo. E eu digo isso porque a gente não pode trabalhar contra o evangelho. O maior sinal de Mateus 24, todas as guerras que vemos, é cumprimento da profecia de Mateus 24. Guerras e rumores de guerras, tudo aquilo de Mateus 24. A guerra em Israel é mais uma dessas, não é a guerra em específico, é mais uma guerra. Israel pode entrar em guerra contra qualquer país 1000 vezes, que isso não tem nada a ver. Farei um vídeo sobre a restauração de Israel, sobre Israel é um termômetro profético em qualquer ocasião. Mas toda guerra que você vir por aí diz respeito à profecia de Mateus 24. Guerras e rumores de guerra. Nação contra nação, reino contra reino, apenas isso. Mas o maior sinal da volta de Cristo é a pregação do evangelho. O que lá é sinal no singular, né? A volta de Cristo está relacionada a um sinal específico, que é a pregação do evangelho. Defender não a besta é Macron. A besta é outra coisa, eu estou tirando o foco da besta verdadeira e colocando em Macron. E aí, a outra besta eu estou sendo, digamos, cúmplice dela, pois eu estou defendendo ela, ainda que de forma inconsciente, estou defendendo ela e apontando para Macron. Antes da gente apontar a besta aqui, devemos estudar para não ficarmos do lado dela, acobertando-a, e para não ridicularizarmos o evangelho. Espero que esse vídeo tenha ajudado, que Jesus possa abençoar você e a mim, a compreendermos a sua palavra e a falarmos aquilo que procede do coração dele e não sairmos propagando mentiras aí pela internet e alarmismos que só atrapalham a pregação do evangelho. Fiquem na graça de Cristo e até o próximo vídeo.